E o sul de Minas segue sob risco de novas queimadas, infelizmente, né, Tiago? Bem-vindo. Obrigado, Suzana. Boa tarde para você, para o pessoal de casa. Ainda assim, né, teve pouca chuva no final de semana, então isso diminuiu um pouco, né, essa possibilidade de queimadas, mas não está descartado, até porque foi uma chuva muito isolada em poucas cidades. Eu separei aqui para a gente ver, né, como é que foi essa chuva aqui no sul de Minas. Ela veio com mais intensidade no domingo, ó. Teve cidade que recebeu bom volume de chuva, viu? Mas como disse, chuva isolada foram poucas. Caldas, mais de 21 milímetros de chuva no domingo. Maria da Fé, 21 milímetros. E lá em Delfim Moreira, uma chuva aí superior a 20 milímetros. Então não foi muita chuva, né? A chuva do fim de semana tirou, né, para esta segunda-feira, a parte mais ao sul de Minas, da nossa região aqui, da cobertura, do alerta para queimadas para o risco mais baixo. Mas a maior parte ainda do sul de Minas está nas áreas, né, em laranja e vermelho, onde o risco ainda é muito elevado. Nessa mesma área, onde o risco de queimada diminuiu um pouco, a umidade do ar aumentou com a chuva. Em toda essa área que fica aí mais azul, né, a saúde já agradece um pouco mais, pelo menos para hoje. Ainda teve sobra dessa chuva nessa segunda-feira, com volumes baixos. Em Varginha, a madrugada teve ali registros de 2 milímetros, segundo o IMET. Com essa boa infiltração de umidade, o cenário pela manhã, nas primeiras horas do dia, foi já de bastante nevoeiro, como a gente acompanha nas imagens. E as temperaturas caíram bastante aqui no sul de Minas. Ó, em Cássia, a máxima para hoje é de 27 graus. Em Caldas, apenas 21, Delfim Moreira, 15 graus, Lavras, 23, lá em São Tomé das Letras, máxima de 18 graus, e lá em Carmo de Minas, 22 de máxima. Em Passos, uma das cidades da região que tem mais sofrido com as queimadas, a temperatura caiu, máxima para hoje de 27 graus, mas não teve registro de chuva, nem com a passagem da frente fria. A gente tem imagens para você ao vivo. A situação, né, somada à fumaça das queimadas vai deixando a qualidade do ar muito prejudicada. Segundo o Climatempo, não chove mais hoje em nossa área de cobertura. O tempo já volta a ficar firme aqui na nossa região. A terça-feira será sem chuva e com predomínio do sol entre algumas nuvens. A umidade do ar ela já volta a ficar abaixo dos 30%. A geada na região da Mantiqueira não está descartada, né? Então a gente tem baixas temperaturas pela manhã. Amanhã em Três Corações, a gente tem mínima esperada de 10 graus, máxima de 26. São Sebastião do Paraíso varia de 12 a 28 graus a temperatura. Em Itajubá, mínima de 8, máxima de 26. Lá em Alfenas, mínima de 9 e a máxima para amanhã de 27. As temperaturas já começam a subir mais na quarta-feira. Em Pouso Alegre, a máxima já pode voltar aos 28 graus na quarta-feira e veja que a tendência é de tempo firme aí, então, pelo menos durante a semana. Seguem subindo as mínimas temperaturas também, de possibilidade de geada amanhã. A partir de quarta já está descartada essa situação, a gente tem Poços de Caldas, então a gente tem essa semana com uma certa estabilidade, mas as mínimas sobem, vão de 5 a 9 graus até a sexta-feira. Então a gente está naquela gangorra. E com esse sobe e desce de temperaturas, da umidade do ar e agora ainda com o avanço das queimadas, precisamos cuidar melhor da saúde. Vou chamar a Lorena Vale, ela chega ao vivo, para a gente entender o impacto do clima no organismo dessa gangorra. Lorena, boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Tiago. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no EPTV1. Pois é, como você disse, é uma verdadeira gangorra, viu? Esse clima, as temperaturas, as mudanças de temperatura continuam aí de acordo com o Climatempo, né? Essas são as previsões para os próximos dias. E a gente tem aqui uma previsão mais detalhada. A climatologista Josélia Pegorim adiantou que no fim de semana a temperatura sobe e até o fim do inverno, que está previsto aí para o dia 22
2 de setembro, ainda há possibilidade de novas ondas de frio e de calor. Então, é preciso redobrar os cuidados com a saúde, principalmente aquelas pessoas que têm aquelas alergias, né, que pioram nessa época do ano. A gente vai conversar agora com o médico pneumologista e alergista Evandro Monteiro, também professor da Universidade Federal aqui de Alfenas. Doutor, boa tarde para você. Primeiro, fala para a gente o que essa mudança de temperatura, nessas mudanças muito acentuadas e muito rápidas também, o que elas podem fazer com a saúde? Sim, esse é exatamente o momento de mudanças climáticas bruscas que o nosso sistema imunológico sofre, né? Existe um rebaixamento da nossa imunidade, principalmente para as pessoas que já são portadoras, que nós chamamos de comorbidades alérgicas e respiratórias. Eles são muito reativos, ou seja, suas vias aéreas são muito sensíveis, captam essas mudanças com muito mais facilidades, deixando essas pessoas muito mais sensíveis e suscetíveis a esses intempéries, principalmente as crises alérgicas e as crises infecciosas. E existem algumas faixas etárias que são mais prejudicadas, por exemplo, nessas mudanças de temperaturas? Exatamente. Os extremos da idade, nós estamos falando de extremos de temperatura, não é isso? Então, os extremos de idades, infelizmente, principalmente as crianças e os idosos é que mais sofrem nessa época do ano, portanto, é as que requerem maior atenção e cuidado. E muitas pessoas têm apresentado crises alérgicas, né? Rinite, sinusite. E essas crises, elas estão diretamente ligadas ao tempo seco ou as temperaturas, essas mudanças de temperatura também ajudam a aumentar as chances de desenvolver uma crise alérgica, por exemplo? Perfeito, exatamente. Como eu disse, essas pessoas que já são portadoras dessas comorbidades alérgicas sofrem muito mais. É como se eles captassem, né, como se tivessem receptores que ficam muito mais sensíveis. Portanto, essas mudanças bruscas, aliadas às queimadas, aliadas ao tempo seco, tudo isso facilita com que ela sofra muito mais. E quais outras doenças assim a gente pode destacar que estão surgindo nesse tempo, né, com esse tempo tão seco? Exatamente. A gente possui e a gente deve ter atenção principalmente para as doenças das vias respiratórias, as vias aéreas superiores, então as rinites, as sinusites, e as vias aéreas inferiores, principalmente uma doença que se chama asma brônquica. Então é muito comum as exacerbações, as crises de asma nessa época, como também nos adultos fumantes, as crises que nós chamamos de DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Então, essas pessoas ficam muito mais suscetíveis. E também as pessoas que têm outras comorbidades crônicas, como a diabetes, a hipertensão, as doenças cardíacas, elas tendem a piorar quando desenvolvem um quadro infeccioso. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, né, Tiago e pessoal de casa. Nesse período, eu estava até conversando com o doutor aqui antes, ele falou que é preciso redobrar a atenção, hidratação, não só das narinas, né, com soro fisiológico, mas também hidratação com água e boa alimentação para melhorar a imunidade, principalmente nesse tempo de mudanças de temperaturas. Eu volto com você. Dicas importantes para a gente, né, Suzana? Isso aí. O clima a gente não tem como controlar, né, Tiago Luz? Vamos fazer a nossa parte, que é prevenir, cuidar da nossa saúde. Obrigada, viu, Lorena? Obrigado, Lorena. Eu fico por aqui, volto com as informações do trânsito. Estamos no aguardo. Até já. Até já.